Berserk é uma obra que sem dúvidas é a minha preferida. Acompanho há mais de 12 anos e o falecimento do Kentaro Miura foi algo muito inusitado e inesperado, porque por mais que ele não fosse tão jovem, com seus 54 anos, que foi quando ele faleceu, ainda tinham muitos anos pela frente. E ele mesmo já tinha dito em entrevistas que após o término de Berserk iria fazer outra história. Ou seja, acredito que até seus 60, 64 anos de idade iríamos ter o fim dessa obra tão adorada, e aí ele poderia dar aquela pausa para depois começar uma nova obra. E o término vindo do próprio autor com certeza nos traria uma sensação de dever cumprido, vendo o fim depois de tanto tempo acompanhando aquela história, aqueles personagens, aquele mundo. Se o sentimento seria bom ou ruim com o capítulo final ou com o rumo final da obra, não tem como sabermos. Porém, certamente seria um fim agridoce, por mais que eu quisesse um final feliz para o protagonista Guts, que a gente acompanha ele e ele só fez sofrer por boa parte da história. Fala galera, bem-vindo ao canal do Pug Safadão. No vídeo de hoje eu vou falar sobre a continuação da obra Berserk após o falecimento do grande autor Kentaro Miura. O último capítulo lançado pelo Kentaro Miura foi o capítulo 364. Nele, vemos o menino do luar se transformando no Griffiths, o que já suspeitávamos, mas só eram teorias, que nesse momento foram confirmadas. Além disso, vemos que o Guts já está bem cansado, a idade e incontáveis batalhas o deixou mais fraco, por isso ele acaba deixando escapar sua espada das mãos enquanto treinava, fazendo um simples treinamento e até mesmo errando uma fruta na árvore ao lançar suas adagas, que antes sua precisão era incrível. Isso só nos prova que a dependência da Berserk Armor será ainda maior em suas batalhas pela frente. Outra coisa importante nesse capítulo foi que ele seria o último, já que o autor da obra faleceu. Isso com certeza deixou muita gente triste, porém o sentimento que ficou no meu coração foi apenas de gratidão. Gratidão por ter conhecido e acompanhado uma história tão rica e incrível com personagens melhores ainda. Algum tempo depois, foi dada a notícia que a obra iria continuar e que um dos seus amigos sabia o fim da obra e faria o possível para chegar até esse final. Eu particularmente não fiquei tão feliz, não foi aquele brinde, nossa senhora, vai continuar, que bom. Não, apenas pensei, vamos lá, né? Vamos ver até onde vai. Até porque, não importa o quanto tentem, o quanto se esforcem, nunca sairá da mesma forma que o dono da obra queria, porque não tem como entrar dentro da mente do seu criador. Se você está gostando desse vídeo, não se esqueça de deixar o like e também sua inscrição para dar aquela força. Após acompanhar alguns capítulos, o que mais se notava era a diferença no traço, que aos poucos foi ficando mais parecido com o original, mas nunca chegando a ser idêntico, a ser igual. E eu não culpo os desenhistas, o Kentaro Miura era um deus dos mangás e ainda não tem nenhum outro autor que eu consiga imaginar emulando o seu desenho perfeitamente. Por mais que eu não quisesse, a comparação acontecia de forma automática, eu nem pensava e já estava comparando. Onde nessas primeiras páginas lançadas, tiravam minha concentração porque eu pensava, cara, se fosse o Kentaro Miura aqui, seria muito diferente, seria tudo mais rico. Só que a questão aqui não é apenas o traço, pois com o tempo os olhos se acostumam e você não se sente mais comparando de forma automática, se focando apenas na história, que eu senti que deu uma grande acelerada. E os eventos nos capítulos que passavam pareciam faltar algo. Eu não sei explicar ao certo, não sei colocar em palavras essa coisa que falta, esse algo a mais. Mas certamente se fosse o Miura, esse vazio seria preenchido, porque cada coisa nas páginas seria sem dúvidas bem trabalhada, os diálogos seriam ainda melhores e os eventos aconteceriam de forma tão natural que é literalmente o sentimento que teríamos de saber que o Kentaro Miura está vivo e continuando
a sua história. Mais uma coisa que eu também achei sem sentido foi o Guts entrando naquele estado de depressão, aquele estado depressivo. Não acho que o personagem Guts passaria a ficar tão destruído após o rapto da Casca. Ele poderia sim ficar triste, abatido, afinal, depois de muitos anos, e a gente mais ainda, porque os capítulos saem, sei lá, com 6 meses, com 1 ano, 2 anos. Finalmente, a sua amada estava de volta. E não com sua mente quebrada como se fosse uma criança, né? Que a Casca, quando sai do eclipse, ela enlouquece. Mesmo assim, esse prota, a criação e o seu desenvolvimento, na minha opinião, não permitiria ele chegar nesse estado de quase estar vegetativo. E quase que deixando a besta das trevas o consumir, tomar conta do seu corpo e provavelmente fazer um verdadeiro estrago ali nos seus aliados, porque se essa besta conseguisse entrar no corpo do Guts e controlar ele, fazer ele se levantar, ele iria matar geral. Talvez se tivéssemos mais tempo de tela, mesmo que sem o Kentaro Miura, tudo seria engolido mais facilmente, tudo seria digerido de forma mais gostosa. Todos os acontecimentos dos últimos capítulos seriam considerados como se fosse o próprio autor os escrevendo, como se o próprio autor os estivesse ali, lado a lado da equipe, fazendo os traços, criando a história, criando os quadros, mas não é bem assim que acontece. Fica um sentimento amargo, fica um gosto amargo na boca que eu não consigo tirar. E por isso eu deixei até de acompanhar os capítulos que estão sendo lançados. Eu parei, se eu não me engano, no 372. Eu não lembro exatamente o capítulo que eu parei. Eu só sei que eu só pretendo voltar quando sair o último ou os últimos capítulos para eu ver realmente como vai ficar o final da história, mas sabendo que se fosse o Kentaro Miura poderia ser bem diferente aquele final que eu estou lendo. Galera, contem aí nos comentários se vocês também sentiram e sentem uma estranheza da continuação da obra Berserker sem o Kentaro Miura, e se vocês realmente queriam que continuasse a história ou se parasse e a gente ficasse só com aquele sentimento de gratidão e tristeza pela história não chegar ao fim. Fui! Deixa o like aí, maluco. Deixa o like, meu irmão. Deixa o like, tá louco? Deixa o like, meu irmão. Deixa o like, se inscreve aí, deixa o like.